Então, voltando aqui, a gente agora vai falar de cisto de erupção. O cisto de erupção nada mais é do que o dentígero extraósseo. Então, tem a mesma origem. Vem do epitélio reduzido do órgão do esmalte, né? Abraça a junção amelocementária de um lado, a junção amelocementária do outro. Qual é a única diferença do cisto de erupção para o dentígero? A posição dele dentro do osso, né? No cisto dentígero, o dente está o quê? Incluso. E ele, então, é intraósseo. No cisto de erupção, o dente já perfurou a crista óssea e a lesão que engloba a coroa agora está empurrando a gengiva e faz aquela bola de gengiva em cima de um dente que está erupcionando. Então, é a mesma lesão, tem a mesma origem. A única diferença é a posição do dente dentro do osso, né? Então, a gente vai ver que o cisto de erupção, ele acontece tanto em dente descido quanto em dente permanente. Normalmente são os molares inferiores, né, tanto descidos quanto permanentes. E, eventualmente, principalmente em crianças, quando a criança traumatiza ali aquela lesão, que ela fica mordendo, fica aquele aspecto de sangue pisado ali, né, que é chamado de hematoma de erupção. Então, o hematoma de erupção nada mais é do que o cisto de erupção traumatizado, que foi ali mastigado, né, e praticamente digerido. É ótimo porque é uma forma de tratamento. Porque, na verdade, o cisto de erupção, no momento em que o dente rompe aquilo ali, né, que ele solta aquela lesão, ele cicatriza como se fosse a gengiva normal que o dente rompe, né? Então, aquilo ali cicatriza independente de tratamento. Eventualmente, você pode remover a lesão para fazer com que a erupção seja mais rápida, né? Mas o dente vai erupcionar e a lesão vai se resolver sozinha. Então, olha lá, é essa bolinha que fica lá perto do dente que vai erupcionar. À medida que o dente rompe aquilo ali, a lesão cicatriza e se resolve sozinha, né? Embora, eventualmente, você possa fazer ali uma remoção cirúrgica, né? Uma excisão simples, só para favorecer a erupção, né? Para agilizar a erupção. Tumor odontogênico queratocístico ou ceratocisto para Oneville. Então, gente, é uma coisa muito curiosa, porque embora o bórax se fale tumor odontogênico queratocístico, ele classifica como cisto, né? Fantástico. E o Neville chama de ceratocisto e classifica como cisto. Então, a gente já sabe que o cisto, o ceratocisto, ou o tumor odontogênico queratocístico, ele tem origem aonde? Lá nos restos iniciais da lâmina dentária. Qual era a característica desses restos? Muito proliferativos, né? Muito ativos. Aonde que a gente acha essa lesão? Qualquer lugar, né? Então, o ceratocisto, ele vem lá dos primórdios da formação do dente. Por isso que, eventualmente, ele é conhecido como cisto primordial, né? Porque ele vem lá daquele momento em que as células não faziam nada a não ser proliferar loucamente, né? Então, não tinha ainda produção de matriz, não tinha nada a não ser proliferar loucamente. Bom, uma coisa importante do ceratocisto é que, como a gente falou, a maioria dos cistos cresce como? Qual é o processo do crescimento dos cistos? Osmose, né? Então, a maioria dos cistos cresce por osmose. O ceratocisto, além dele crescer por osmose, ele cresce pela própria proliferação do epitélio. Por isso que ele tem um crescimento mais rápido do que os outros cistos. Por isso que, eventualmente, ele foi chamado de tumor odontogênico ceratocístico, né? E o ceratocisto tem ainda uma outra curiosidade a respeito do crescimento dele. A cápsula do ceratocisto, ela libera umas enzimas que ela faz com que o cisto consiga caminhar por dentro dos espaços medulares do osso. Então, o ceratocisto, ele é capaz de andar pelo osso sem necessariamente causar reabsorção dos dentes daquela área. Então, ele consegue migrar ali por dentro, né, como se fosse um alien, sem causar reabsorção do dente. E o ceratocisto, ele ainda tem um padrão de crescimento
que é antero-posterior. Então, às vezes, você vê lesões imensas que pegam quase a mandíbula toda e o paciente não tem nenhuma expansão, nenhum sintoma, porque ele tem esse padrão de crescimento antero-posterior por dentro dos espaços medulares, né? Então, ele vai crescendo ali como se fosse realmente um alien andando dentro daquele espaço ósseo. Então, embora o ceratocisto possa acontecer em qualquer lugar, o local mais comum dele é posterior de mandíbula, subindo o ramo ascendente. Então, esse é o local mais comum do ceratocisto. E quando a gente fala do ceratocisto, cisto mais agressivo, cisto mais proliferativo, cisto mais recidivante, já foi considerado um tumor, a gente pensa que o ceratocisto é um negócio, né, que cresce, que causa aumento de volume. Não, ele só é a tartaruga mais rápida da corrida de tartaruga. Não vai causar aumento de volume, não vai causar nada de diferente, continua sendo um crescimento lento de uma lesão cística benigna. É a tartaruga mais rápida, mas continua sendo uma tartaruga. Nada, eu também esqueci o meu. A sorte que eu fui olhar ali e vi. Então, a gente vai ver que ele é o terceiro mais comum de todos os cistos, né? Como a gente viu ali no início. Ele tem essa predileção pela posterior de mandíbula, embora 20 a 40% abrace a coroa de um dente incluso, igual a quem? Dentígero, né? Exatamente. Mas ele também é uma lesão assintomática, sem causar muita manifestação, porque é uma tartaruga. A imagem mais comum do ceratocisto é essa: lesão multilocular na posterior de mandíbula, tendendo a subir ramo ascendente. E é justamente essa imagem radiográfica que a gente chama de bolha de sabão ou de favo de mel, que é a imagem mais comum do ceratocisto. Ele pode ser unilocular? Pode, mas o mais comum é multilocular, bolha de sabão, favo de mel. E o ceratocisto, ele tem esse nome, né, ceratocisto, porque o Kinder Ovo dele tem surpresa. É melhor ainda, ele é o ovo da inhabenta, porque o epitélio do ceratocisto, ele produz ceratina, que ele joga para dentro do Kinder Ovo, né? Então, o Kinder Ovo fica todo preenchido de marshmallow, que é a ceratina. Por isso que quando a gente aspira o ceratocisto, vem aquele aspecto de vela derretida. É o marshmallow, né? É a ceratina que está ali dentro do cisto. Então, o ceratocisto é o ovo mais gostoso, né? Por isso que a gente fala mais do ceratocisto, por isso que ele cai mais em concurso. Por que ele cai mais em concurso? Porque ele é o ovo de marshmallow, porque ele é o mais agressivo, porque ele é o mais recidivante e porque ele é o único cisto odontogênico que tem uma síndrome associada, que é a síndrome de Gorlin. Então, por esses motivos, o ceratocisto é o cisto que mais cai em concurso. Bom, então a gente já sabe que o ceratocisto, ele pode simular qualquer lesão, né? Porque ele vem lá dos restos iniciais da lâmina dentária que vão se movimentar por todo o dente até o dente estar totalmente formado. Então, vejam, uma lesão radiolúcida, muito bem delimitada, unilocular, associada à coroa de um terceiro molar inferior incluso. Qual seria a primeira coisa que a gente pensaria aí? Dentígero, né? Só que se a gente for ver uma lesão desse tamanho, encostada aqui, sem causar reabsorção, dificilmente um dentígero desse tamanho aí não causaria reabsorção, né? O cerato é que tem essa capacidade de andar como se fosse um alien e não causar reabsorção. Essa aqui é a imagem mais comum, bolha de sabão, né? A imagem de lesão multilocular subindo ali o ramo ascendente. Aqui, bolhas de sabão, to black to blim, novamente. Então, essa é a imagem mais comum, tá? Ele nunca causa reabsorção? Não, ele pode causar, mas é bem menos do que os outros cistos. Tá. Ele pode causar sim, mas é bem menos do que os outros cistos. Você falou que ele cresce por osmose pelo quê também? Pela proliferação das células. Então, histologicamente, né, a gente vai ver que o ceratocisto ele tem características muito específicas histologicamente, né? E aí vocês sabem que, na verdade, cada um, né, vê o mundo de acordo com a sua lente. Então, para um Neville, o aspecto do ceratocisto
quando ele aspira, é de vela derretida. Provavelmente é uma pessoa muito religiosa, né? Que gosta de vela derretida. Para mim, ele é o marshmallow. Para o bórax é manteiga rançosa. Então, realmente, cada um vê de acordo com a sua realidade, né? Com a sua lente. Mas a questão é a seguinte. O ceratocisto, ele tem esse epitélio, que é um epitélio não muito espesso, né? De 6 a 8 camadas. Pelo menos a camada basal tá o quê? Empaliçada. Então é isso que fala desse aspecto mais proliferativo do epitélio, dessa diferença de crescimento do ceratocisto. A gente vê aqui uma transição reta, né, do epitélio para a cápsula, para o conjuntivo. Aqui em cima, essa irregularidade que é a paraceratina, e é justamente essa ceratina que vai sendo produzida e vai sendo jogada ali para o lúmen, né, que vai formando o marshmallow do ovo. O que a gente vai ver no ceratocisto? O ceratocisto, ele tem ainda uma característica muito importante, que é a característica... Desentupiu? Oh, glória! É um milagre de David. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver... Estava até falando isso ontem, eu fiz meu primeiro milagre. Você acredita? Eu deixei um copo de água assim do lado da minha cama. Quando eu acordei, estava gasoso. Não tô zoando, não. Você vê que eu não chego aos pés de Jesus, né? Transformou água em vinho. Eu só consegui uma mera água gasosa. Realmente. Realmente. Nunca serão. Bom, aí o que a gente vai ver, a característica de cápsula do cerato é muito importante, porque ela é uma cápsula muito friável, né? Ela arrebenta com muita facilidade. Por isso que a gente faz a enucleação mais a curetagem. Porque se você tenta só remover, fica a cápsula ali. E qual é o problema do ceratocisto? Ele tem cistos satélites na cápsula, que são filhotinhos do cramulhão, que se ficarem ali dão origem a outro ceratocisto. Por isso que o ceratocisto é o cisto mais recidivante que tem. A cápsula arrebenta, com vários filhotinhos de cramulha que ficam ali dentro, e é igual gremlin. Se jogar água, dá origem a mais outros gremlins, e vão formando ali vários ceratocistos naquele local. Então, por isso que o ceratocisto é a lesão mais recidivante que tem, e por isso que a gente trata com enucleação mais curetagem, para tirar ali um excesso de osso e não deixar a chance de ficar filhotinho de cramulhão e ter recidiva. Então, vejam a lista de diagnóstico diferencial do ceratocisto. Tudo, né? Todos os cistos, todos os tumores odontogênicos, todas as patologias, qualquer inferno radiolúcido pode ser mimetizado pelo ceratocisto. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu ensino isso para os meus alunos. Quando você viu uma lesão radiolúcida e perguntarem para você assim, o que você acha que pode ser? Faz uma cara de conteúdo e fala... cerato. Bom, o cerato é o terceiro mais comum e pode simular qualquer inferno, né? Então você olha, faz aquela cara de conteúdo, pensei em cerato, vai parecer inteligente, né? Então, o ceratocisto é sempre uma boa opção de diagnóstico diferencial aí para lesões radiolúcidas. Então, o cerato é tratado por enucleação mais curetagem. Por quê? Por causa dessa chance aí de recidiva dos filhotinhos do cramulha ficarem nos restos de cápsula. Então, o ceratocisto, ele é o único cisto odontogênico, né, que tem uma síndrome associada, que é a síndrome de Gorlin, síndrome de Gorlin-Goltz ou síndrome do carcinoma nevoide basocelular. Então, gente, qual é o bizu aqui? Síndrome de Gorlin. Falou em Gorlin, a gente pensa em quê? Em nada. Falou em Gorlin, a gente pensa em cisto, não é? Não tem o cisto de Gorlin? Então, falou o nome Gorlin, a gente lembra de cisto. Só que o único cisto associado a uma síndrome, quem é? Cerato. Cisto de Gorlin não tem síndrome. É só para lembrar que Gorlin é uma síndrome relacionada a cisto, né? Cisto começa com que letra? C. O que nós temos na síndrome de Gorlin?
CCC, ceratocistos, carcinomas basocelulares e costela bífida, né? Então, essa aí é a nossa síndrome de Gorlin. Exército gosta muito de síndrome, né? Vocês sabem disso, que o exército cai bastante síndrome. Aquelas síndromes cabeludas, né, que a gente fala menos, são aquelas síndromes que são sorteadas aí. Eu tenho certeza que essa prova ela é feita por bingo. O cara roda aquele negócio do bingo, aí fala assim, página 127, aí pega o rodapé, aí pergunta ali. Tenho certeza que a banca, na verdade, é uma casa de bingo. Eu não tenho a menor dúvida dessa banca aí do exército. Mas o exército é sempre uma surpresa maravilhosa, né? Porque todo mundo que passa, vocês conhecem quem já passou pro exército? Qual é o comentário? Sai da prova, fala, me afundei. Aí sai o gabarito, fala, cara, tirei 5,5. Aí passa em primeiro lugar. É um negócio maravilhoso, porque você nunca sabe, né? Se você se ferrou, se você é o primeiro lugar. Então tem essas questões aí, né? Você sai da prova e você não tem a menor noção. Você pode ter se afundado e ser o primeiro afundado, né? Então, você nunca se sabe o que acontece aí com a prova do exército, o que é totalmente diferente da prova da aeronáutica, né? A prova da aeronáutica você tem que gabaritar. A prova do exército, tirou mais que 5, você tem boas chances de entrar, né? Dependendo do número de vagas. Então, a síndrome de Gorlin é a síndrome do CCC, né? Cerato, costela bífida e carcinoma basocelular. Então, o carcinoma basocelular é a característica mais importante da síndrome, né? Que são os cânceres de pele. Embora o câncer de pele seja a questão mais importante da síndrome, né? Porque é o de maior gravidade, os ceratocistos, eles têm um papel importantíssimo, porque eles são o primeiro sinal da síndrome, né? Muitas vezes são os múltiplos ceratocistos que vão dar o diagnóstico da síndrome. Por quê? Os carcinomas de pele, eles só vão aparecer na vida adulta, né, num estágio mais avançado, enquanto em crianças a gente já tem os múltiplos ceratocistos. Então, é muito comum que o diagnóstico seja dado pelo diagnóstico dos ceratocistos. Bom, então assim, o mais importante realmente, o que costuma cair em concurso é o CCC, né, que é o câncer de pele, os ceratocistos múltiplos e a costela bífida. Mas o paciente tem outros achados, né? Então pode ter boça na região frontal, tempo parietal, 40% tem hipertelorismo, então aumento da distância entre os olhos, ceratose palmar e plantar, prognatismo mandibular. E a gente vai ver que os basocelulares, eles só aparecem depois da puberdade e vida adulta, principalmente em área onde pega muito sol, face, região do colo. Então essas áreas são as áreas mais comuns dos nossos carcinomas. Então, embora em 60% a 75% dos casos o paciente tenha a costela bífida, a gente vai ver que existem outras manifestações. 50% tem cifoescoliose, metacarpo diminuído, calcificação intracraniana. Então, existem outros achados ósseos além da costela bífida, né? E 75% dos pacientes vão ter os múltiplos ceratos. Os ceratos dos pacientes com Gorlin costumam ser muito mais proliferativos, muito mais recidivantes, muito mais numerosos do que os pacientes que não têm Gorlin, né? Então, é um pouco diferente do padrão do paciente que não tem síndrome. Então, isso aqui é o mais comum de acontecer. Na infância, o indivíduo ainda não tem as lesões cutâneas, ainda não tem os cânceres de pele, mas ele já tem os múltiplos cistos ceratocistos. E o mais interessante é que aqui, na fase de dentição mista, quando geralmente a condição é descoberta, a impressão que a gente tem é que o paciente tem múltiplos o quê? Cistos dentígeros. Porque como ele está ali com os dentes que vão erupcionar, né, ainda inclusos, parecem que as lesões são cistos dentígeros, mas quando você faz a biópsia, você vê que são todos ceratocistos, né? Quando o paciente atinge a idade adulta, aí a gente já vê os cânceres de pele e aí ele já passa a ter aquele padrão mais característico, que é de bolha de sabão, favo de mel, subindo o ramo ascendente, né? Então, em adultos já temos um comportamento mais característico mesmo do cerato e da síndrome de Gorlin. Então, a anomalia óssea mais comum
é a costela bífida. Embora a gente possa ter calcificação intracraniana, cifoscoliose, metacarpo diminuído, o mais comum é a costela bífida. Agora eu preciso voltar para lá. Vocês querem tirar foto? Então vou voltar para vocês tirarem foto. Tirem foto aí. Cisto gengival. Então agora a gente vai falar dos cistos que são oriundos dos restos de Serres, né? Os restos de Serres são aqueles restos tardios da lâmina dentária, que estão aonde? Entre a coroa e a raiz, né? Ali onde vai começar a formação da raiz. Então ela dá origem aos cistos gengivais e ao periodontal lateral. Então o cisto gengival do recém-nascido, como o nome já diz, acontece aonde? Na gengiva do recém-nascido, né? E assim como o ceratocisto, o cisto gengival do recém-nascido também é o ovo de marshmallow. Então ele também produz ceratina que ele joga para dentro da luz do cisto, né? Para dentro da surpresa do Kinder Ovo. Só que o cisto gengival do recém-nascido, né, que acontece no rolete gengival, geralmente mais em maxila, ele é extraósseo. Então imaginem aqui, né, que a criança não tem o dente, mas a lesão acontece como se ela tivesse entre a coroa e a raiz, do ladinho da raiz, mas do lado de fora, extraóssea. Só que como no interior dela ela tem um marshmallow, a gente consegue ver essa coloração, né? Então a gente vê uma bolinha esbranquiçada na gengiva do recém-nascido, que é justamente esse acúmulo aí de ceratina, que é o cisto gengival do recém-nascido. O periodontal lateral, como o nome já diz, ele acontece na região lateral do periodonto, né? Ali do ladinho da raiz. Então, normalmente, acontece lá por volta da 5ª, 6ª década de vida, entre pré-canino, na região inferior. Quando acontece na região superior, costuma acontecer entre incisivos. E aí a gente vai ver que é uma lesão que, quando cai em concurso, o que costuma cair mais de periodontal lateral, que é uma lesão muito rara, é o diagnóstico diferencial com lesões periapicais inflamatórias, né, que são comuns, diferentes do periodontal lateral. E aí, como é que a gente faz para diferenciar das lesões inflamatórias? Teste de vitalidade do dente, né? Então, é isso que costuma cair em concurso. O periodontal lateral, ele está relacionado a dentes vitais, né? Acontece ali como se fosse o radicular. Ah lá, olha lá. Lembra até, eventualmente, o cisto paradental do bórax, né? Que é o cisto radicular lateral. Então, faz diagnóstico diferencial com cisto radicular. Então, são lesões pequenas, normalmente, lesões mais ovoides ou lesões em forma de lágrima, que podem se conectar com a raiz do dente ou não, né? Então, a lesão pode estar aí, como ela está, separada da raiz dos dentes, e aí, normalmente, a gente não vai pensar em radicular, ou pode estar se comunicando com a raiz dos dentes, num aspecto de lágrima, né, de gota, ou mais redondinho. Então, é uma lesão que também não produz ceratina, né? Ela não produz ceratina, então, quando você abre o Kinder Ovo, é só líquido e restos de célula. E é uma lesão tranquila, removeu ali a lesão, o problema está resolvido, a lesão está tratada. Então, costuma ser uma lesão bem menor do que as outras. Cisto gengival do adulto. Quem é o cisto gengival do adulto? O cisto gengival do adulto é o correspondente de tecido mole do periodontal lateral. Então, ele é igualzinho ao periodontal lateral. Ele não tem marshmallow, ele acontece na 5ª e 6ª década, entre canino e pré-inferior, entre incisivo superior, a mesma coisa. Só que ao invés dele estar do lado da raiz, dentro do osso, ele está do lado da raiz, do lado de fora do osso, né? Então, é só uma massa ali na região gengival e não tem um aspecto branco porque não produz marshmallow, né? Então, dentro tem líquido e resto de célula. Removeu aquilo ali, o prognóstico é muito bom. O que é mais comum? Periodontal lateral ou gengival do adulto?
que é mais comum? Foi isso que eu perguntei? O que é mais comum? O periodontal lateral ou o gengival do adulto? A primeira resposta que vem, gente, deixa fluir a sabedoria do universo. Periodontal lateral, porque lembra que eu falei para vocês que os cistos intraósseos são mais comuns que os extraósseos, todos, sempre, né? Então, se o periodontal lateral já é raro, o gengival do adulto é mais raro ainda, né? Então, as lesões extraósseas são muito menos comuns do que as lesões intraósseas. Cisto odontogênico epitelial calcificante, conhecido como COEC ou cisto de Gorlin. Então, o nome aí já diz o que ele tem, que até agora nenhum outro tinha, que é o quê? Calcificação, né? Então, a grande diferença aí do cisto de Gorlin, que ele tem, o que ninguém tem, é calcificação. Então, ele é calcificante, ou seja, ele começa totalmente radiolúcido, sem ter nenhuma calcificação, e ele vai adquirindo calcificação com o passar do tempo, né? Então, ele vai calcificando. Ele começa com uma lesão totalmente radiolúcida, ele vai adquirindo calcificação, vai se transformando numa lesão mista e numa lesão cada vez mais radiopaca. Então, é uma lesão rara. A gente viu até agora que as lesões tinham nomes diferentes quando eram intraóssea e extraóssea, né? Dentígeno, erupção, periodontal lateral, gengival do adulto. Aqui não. É Gorlin intraósseo, Gorlin extraósseo. Qual é o mais comum? Intraósseo, né? Então, o extraósseo é mais raro ainda, né? Então, eventualmente, ele pode estar associado a outros tumores odontogênicos, como o odontoma, o ameloblastoma. Existe uma discussão aí se é mais maxila, mais mandíbula. Alguns autores dizem que é mais maxila, mas isso é muito discutido. O extraósseo é igual ao cisto gengival do adulto, né? Então, é uma massa na gengiva, você só vai saber que é cisto de Gorlin quando você remover e fizer a biópsia, né? Então, a aparência é a mesma aparência. Dentro do osso, né, na lesão intraóssea, que é a lesão mais comum, embora seja rara, a gente vai ver a presença de calcificação. Essas calcificações, elas são calcificações finas, que dão um aspecto que a gente chama de sal e pimenta, né? Como se tivesse ali uns grãozinhos de areia ali. Por quê? A gente vai ver que a calcificação do cisto de Gorlin, ele vem das células fantasmas. A lesão, ela é caracterizada por células fantasmas. Então, é uma lesão fantasmagórica, né? Por isso que ninguém sabe a origem de qual célula que vem. Mas essas células fantasmas são células que perderam todas as suas organelas e elas viram um saquinho de ceratina. E essas células vão sofrendo calcificação num padrão dentinoide. Então, a gente vai tendo uma calcificação célula a célula, pontinho a pontinho. Então, por isso que aparece esse aspecto como se fosse de grãos de sal, né? Vai aparecendo pontinhos radiopacos. À medida que esses pontinhos se unem, aí a gente começa a ter maçarocas radiopacas, né? Mas essa calcificação, ela acontece pontinho a pontinho, célula a célula, pela presença das células fantasmas. Então, olha lá. Cisto odontogênico epitelial calcificante, cisto de Gorlin. Essa aqui é uma classificação que consta no Borax, que na verdade é uma classificação da OMS, né, que foi feita depois. Então, ele fala em cisto de Gorlin e em tumor odontogênico de células fantasmas. Então, sempre houve, junto com o cerato, essa discussão se o cisto de Gorlin era uma lesão cística ou se era uma lesão tumoral. Porque algumas lesões pareciam ter áreas mais sólidas, áreas que não eram necessariamente císticas. E aí as lesões foram classificadas em cisto odontogênico calcificante, nas lesões que são císticas, só císticas, tumor odontogênico de células fantasmas, quando tem material sólido dentro das áreas císticas, então na verdade é uma lesão mista, áreas císticas e áreas sólidas,
e o carcinoma odontogênico, que é a lesão maligna com células fantasmas, né? Então é mais raro ainda quando tem malignidade. Então ele acredita no cisto de Gorlin quando a lesão é eminentemente cística e quando tem um padrão de cisto de Gorlin com áreas sólidas, ele chama de tumor odontogênico de células fantasmas. Então, o cisto odontogênico epitelial calcificante, que é o cisto de Gorlin, ele faz diagnóstico diferencial com várias lesões, né? Ele faz diagnóstico diferencial com lesões radiolúcidas, né? Porque no início ele é totalmente radiolúcida, ela é totalmente radiolúcida, e depois ela faz diagnóstico diferencial com lesões mistas, né? Lesões que apresentam calcificação, como o TOA, o odontoma, o TOEC, o fibrodontoma meloblástico, lesões que a gente vai falar mais pra frente. Então ele faz diagnóstico diferencial também com lesões que têm calcificação. Então, histologicamente, o que a gente vê? A presença das células fantasmas, né? Essas células que vão sofrendo calcificação num padrão dentinoide. Então, vai aparecendo ali, ó, a calcificação célula a célula. E essa calcificação que vai dando ali os pontinhos calcificados de presença de calcificação. Então, o tratamento é enucleação. Também não costuma dar recidiva, né? É uma lesão bem tranquila. E a extraóssea é mais simples ainda, né? Que é só fazer a excisão ali, assim como o cisto gengival do adulto, assim como qualquer lesão extraóssea. Então, vamos lá. Aonde estão os restos de Malacés? Os restos de Malacés estão no ápice. Vão dar origem a que cisto? Residual e periapical, né? Qual é a diferença do periapical para o residual? Exatamente. A ida ao dentista, né? O residual não tem o dente, o periapical tem o dente. Epitélio reduzido do órgão do esmalte. Está onde? Em cima da coroa, em cima do esmalte, abraçando o esmalte. Vai dar origem a que cisto? Dentígero e erupção. Qual é a diferença do dentígero para o erupção? Um é intraósseo, o outro é extraósseo, né? A altura do dente ali na crista óssea. Derivados da lâmina dentária. Temos os restos iniciais da lâmina dentária. Qual é a característica dos restos iniciais da lâmina dentária? Muito proliferativos, né? Onde que a gente acha essas lesões? Qualquer lugar. Qual é o cisto dos restos iniciais? Ceratocisto, né? Por isso que ele é o mais proliferativo, por isso que ele é também o mais recidivante. Restos de Serres, restos tardios da lâmina dentária. Estão ali entre a coroa e a raiz. Vai dar origem ao periodontal lateral e aos gengivais. Qual é a diferença do periodontal lateral para o gengival do adulto? Um é intraósseo, o outro é extraósseo. Desses 4 aí, quais que produzem marshmallow? Ceratocisto, gengival do recém-nascido, né? Então, não, o de Gorlin não produz ceratina. O de Gorlin, ele tem a célula fantasma, que é um saquinho de ceratina, mas ele não produz ceratina. Justo porque a ceratina fica dentro da célula, não consegue ser exteriorizada. O que Gorlin tem que nenhum outro tem? Calcificação, né? Qual é o único cisto aí associado a uma síndrome? Ceratocisto. Que síndrome é essa? Síndrome de Gorlin. Qual é o aspecto aí, a tríade mais importante da síndrome de Gorlin? CCC. Carcinoma de células basais, né, ou basocelular, costela bífida, ceratocistos múltiplos. Perfeito. David,
Para aí que eu vou pegar as questões para a gente fazer as questões. Aí a gente volta com o bloco das questões e depois a gente vai para os tumores.